O Evangelho é extremamente desafiador. Quando a gente lê as narrativas e as histórias das coisas que Jesus fez e ainda faz, a gente fica encantado com a pessoa de Jesus. Jesus é um homem admirável, é Deus. Para nós ele é o Filho de Deus, como ouvimos esta manhã. Nós que somos cristãos, nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o cerne da nossa fé. E ter a presença de Jesus conosco é sempre gratificante. Jesus nos encoraja, Jesus nos abençoa. Nelson, é você? Rosângela? Oh, Jesus, Belém do Pará chegou aqui. Que bom, glória a Deus. É sempre bom a gente ter Jesus por perto. Jesus é generoso, Jesus é abençoador, Jesus é acolhedor. Jesus é o motivo da nossa vida. A gente tem grande alegria de cantar, de adorar, de louvar a Jesus, de falar de Jesus. Mas tem certas horas que Jesus parece alguém muito exigente. E hoje eu queria ler um texto do Evangelho que é assim, desses que a gente passa a vida toda tentando corresponder às expectativas que Jesus tem a nosso respeito. Porque uma coisa são as nossas expectativas a respeito de Jesus. Todas elas já estão satisfeitas, porque nós cremos na nossa salvação. Se a gente pede a cura e recebe a cura, glória a Deus. Mas quando um crente pede a cura e não recebe a cura, acaba morrendo daquela doença, lá a gente fala assim, graças a Deus, agora não está mais doente. Agora está com o Senhor. Então a gente sempre está resolvido com Jesus. A gente sempre confia que Ele vai nos perdoar, que Ele vai nos acolher, que Ele nos ama de forma incondicional. As nossas expectativas em relação a Jesus, nós que somos da fé mesmo, nós sempre nos sentimos atendidos e satisfeitos. Mas tem trechos do Evangelho que fazem com que a gente olhe para nós mesmos e questionemos se damos conta de atendermos às expectativas de Jesus a nosso respeito. E o trecho que eu vou ler hoje talvez seja o mais difícil deles. Lucas, capítulo 6, a partir do verso 27. Aqui é um trecho do chamado Sermão da Planície, que corresponde no Evangelho de Mateus ao Sermão da Montanha. O arranjo de Lucas é um pouco diferente, de modo que eu preferi fazer a leitura nesse trecho. O Evangelho de Jesus, segundo os registros de Lucas, capítulo 6, a partir do verso 27. Eu vou ler aos poucos e vocês haverão de concordar comigo que é um texto ou que é um ensino que exige muito de nós. São altas expectativas. Palavras de Jesus. Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoem, ou seja, falem bem, desejem o bem, proclamem o bem, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem por aqueles que maltratam vocês. Orem por aqueles que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra. E ao que lhe tirar a capa, era a roupa daqueles dias, né? Deixe que leve também a túnica, ou seja, se alguém quer levar o teu paletó, entregue a camisa. Seria isso que Jesus estaria dizendo aos nossos dias. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa. Misericórdia. A todo. Tem que ser todos mesmo. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa. Se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Onde andarão os meus livros?
façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Vamos parar por aqui um pouquinho, Patrícia? Depois a gente retoma. Essa aqui é chamada regra de ouro. Ela existe em outras religiões e outras culturas com arranjo um pouquinho diferente. Mas façam aos outros o que vocês querem que façam a vocês. É chamado a regra de ouro. Trate os outros da maneira como você gostaria de ser tratado. Concordam que é um nível muito alto de expectativa? Jesus está dizendo a vocês que me ouvem. E nós sabemos que ele está diante de uma multidão. Mas por que Jesus propõe um modo de vida tão alto? Mas uma forma de convivência, de relacionamento que seja tão difícil de praticar, porque o que Jesus pede é que você seja alguém que não se defende, que não se preocupa consigo e que não se importa com o que fazem com você. É uma condição muito difícil. Se falarem mal de você, tudo bem. Se desejarem o mal a você, tudo bem. Se não só falarem mal, não só desejarem o mal, mas fizerem o mal para você, está tudo bem. Você vai dizer, Deus te abençoe. Se levarem o que é teu, emprestado. Eles falam que é emprestado, né? Mas na verdade é dado, né? Porque o pessoal nunca volta. Cadê meu alicate, gente? Eu tinha 2 alicates aqui, o laranja e o amarelo. Sumiram os 2. Onde é que estão os alicates? É assim que funciona, né? Por isso que policial nunca empresta arma. Certo, comandante? É assim que funciona. Então, o que Jesus pede é que a gente tenha uma forma de viver tão abnegada que eu só encontrei uma outra pessoa que pudesse me servir de referência. Jesus. Porque Jesus propõe que a gente viva com os outros da mesma forma que ele vivia. Por que isso? Vocês acham por quê? Só porque ele gosta de ser exigente? Ou porque Jesus acredita que a humanidade poderia ser melhor se as pessoas vivessem como ele? Às vezes a gente tem que pensar as motivações de Jesus. Elas não são apenas por exigências difíceis para que só os melhores consigam. Não é uma seleção natural, não é um concurso público, não é uma corrida em que só os melhores vão ser aprovados. Não. Jesus nem é tão exigente assim conosco no dia a dia. Ele, apesar de não conseguirmos ser como ele recomenda, ele não deixa de caminhar conosco. Ele não nos exclui do seu rebanho, porque a gente não dá conta de acompanhar o seu nível de exigência. Não é isso, não é por rigor, não é por ascetismo, não é por legalismo. É porque eu creio que Jesus entendia que esta é a melhor maneira de viver. Talvez a única maneira da gente ser feliz no mundo onde existe o mal. No fundo, Jesus está nos ensinando como lidar com o mal. O mal está presente no mundo. O mal faz parte da existência. Na narrativa bíblica, ele é fruto das escolhas humanas. Portanto, ele é inerente a toda a humanidade. O mal está presente nos nossos relacionamentos, está presente no nosso dia a dia, está presente na nossa sociedade. Há uma certa malignidade na existência. Mas como é que a gente lida com o mal?
O que Jesus propõe é que a gente se coloque acima do mal, como se o mal não pudesse nos atingir. Então, quando alguém fala mal de você, você está acima disso. Não faça como ele. Quando alguém te deseja o mal, você está acima disso. Você pode ser melhor do que isso. Não seja como ele. Não pague o mal com o mal, como escreveu o apóstolo Pedro, mas paguemos o mal com o bem. É a forma como Jesus nos ensina a enfrentar o mal que há no mundo, sendo superiores. Não nos deixando vencer pelo mal, mas vencendo o mal com o bem. São estas as palavras de Pedro. Então Pedro nos está ensinando como colocar em prática aquilo que Jesus ensinou aqui. É difícil? É. Meus livros, meus alicates, tem dia que eles fazem falta. Mas dá para viver sem isso. Dá para comprar outro livro. Dá para comprar outro alicate. Dá para dar um pouco mais de dinheiro para aquele que já nem pagou o primeiro. Dá para a gente perder um pouco mais. Dá para a gente orar um pouco mais por aquele que ainda não aprendeu a ser bom no seu coração. Dá para termos paciência com aqueles que ainda nos testam a nossa. Tá bem? Concordo que é exigência, mas vamos lá. Pode piorar. Verso 32. Vamos lá, Patrícia. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhes fazem bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem assim. E aqui pecador é um termo genérico. Pecador é aquele que não conhece a Deus, pecador é aquele que não é religioso. Por favor, não pense aqui que pecador é aquela pessoa terrível, né, sanguinária, violenta, assassina. Não. Pecador é uma forma genérica de dizer aqueles que não conhecem a Deus. Nós temos um pouco de dificuldade para escolher adjetivos para esse tipo de coisa. O Lucas, na abertura do culto, usou a expressão ímpio. Né? Ímpio, não piedoso. Aquele que não desenvolveu a piedade. Aquele que também não tem relacionamento com Deus. Então, as pessoas por aí já fazem isso. Observem que a humanidade não é tão decaída assim. É uma discussão calvinista, né? Se a humanidade está totalmente caída ou se a humanidade consegue fazer algum bem. Eu vejo que a humanidade consegue fazer algum bem. É o que está dito aqui. Os pecadores conseguem amar quem os amam. Os pecadores conseguem fazer o bem para quem faz o bem para eles. Então a humanidade não é tão perdida assim. Acontecem coisas boas aí fora. É verdade que as motivações nem sempre são 100% altruístas. As pessoas fazem o bem para aqueles que lhe fazem bem. Então é uma espécie de troca. Mas não é legal quando você vê que gentileza gera gentileza? É uma política interessante de vida. Eu lembro de um filme muito sensível e muito bonito. Quem nunca assistiu, deveria assistir. Se chama A Corrente do Bem. Quantos aqui viram esse filme há uns 20 anos atrás? Esse é o problema dos outros. Vocês não viram o filme. Se vocês tivessem visto o filme, vocês tinham se convertido. É uma linda história, não vou dar spoiler. Procure. A Corrente do Bem. Tudo começa com uma criança. É lindo. Você vai chorar no final, mas é lindo. A gente precisa chorar de vez em quando. A questão das pessoas fazerem o bem a quem lhe faz bem
é normal, segundo Jesus. Mas o que ele pede para nós, nós que estamos ouvindo a Jesus? Segue um pouquinho mais no verso 34. Se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. É o pessoal do juro. Né? Eu juro que pago, e outro fala, paga com juro. Vocês, porém, e aí vem a regra para nós, vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Percebam então que nós estamos diante de uma forma de vida, de uma proposta de vida extremamente desafiadora para nós. Altruísmo, entrega, generosidade, misericórdia. Amar os inimigos. Se isso fosse praticado, não haveria guerra. Se isso fosse praticado, o mundo seria menos violento. Mas também não quer dizer que o mundo seria mais seguro. Por quê? Porque isso não elimina o mal do mundo. Não elimina o mal do mundo. Mas elimina o mal que o mundo é capaz de fazer nas nossas vidas. Compreendem? A gente consegue perder dinheiro. Perder até, vou ser radical aqui, perder a vida terrena, sem que isso nos abale na nossa relação de amor com Deus e nas nossas esperanças e convicções que temos da vida eterna. Muitos dos discípulos de Jesus levaram isso às últimas consequências. Morreram dando testemunho de Cristo, orando por aqueles que lhes queriam mal e lhes faziam mal. O cristianismo é marcado no seu início com gente que levou isso muito a sério. Se fosse só aqui, já estava bom. Mas o texto não para. Agora vem uma outra coisa. Verso 37 em diante, Jesus vai falar de como nós devemos nos comportar em relação a nós mesmos. Ou seja, nós seremos extremamente generosos com os outros, extremamente pacientes com os outros e misericordiosos com os outros. Mas o que Jesus recomenda que nós façamos em relação a nós mesmos? Verso 37. Não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e vocês não serão condenados, perdoem e serão perdoados. E aqui a palavra perdoar, ela tem mais ou menos o deixar de mão. Não é tanto ligado aqui ao perdão do pecado, como a gente está acostumado, né, a pensar, mas é um deixa para lá. É um deixa para lá. Né? Então, perdoem e serão perdoados, deem e lhes será dado, boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque com a medida que tiverem medido vocês, serão medidos também. Jesus lhes contou também uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão num buraco? O discípulo não está acima do seu mestre? Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Como você poderá dizer a seu irmão, deixe, irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, se você não repara na trave, um graveto que está no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão.
Aqui agora eu quero entrar num outro aspecto interessante desse texto, ou do tipo de relacionamento que Jesus nos propõe como cristãos. Vejam bem, quando Jesus disse, não julguem, vocês não serão julgados, não condenem, não serão condenados, perdoem e serão perdoados. Jesus está falando aqui, portanto, de relacionamentos. Quando ele diz para não julgar, está aí uma coisa complicada. O que é julgar? Julgar é analisar a conduta do outro, é analisar o comportamento do outro, é pensar em como o outro está agindo e ponderar. Julgar também é criticar. Julgar também é emitir um juízo, seja de valor, ou se levarmos esse termo mais para o lado judicioso mesmo, é, na sequência, condenar. A gente julga uns aos outros quase que instintivamente. Não é? Eu gosto de fulano, ele é gente boa, isso é um julgamento. Aquele ali é gente boa. E aquele outro ali, aquele ali eu não sei não. Algo me diz que ele não é tão gente boa assim. Isso é uma forma de julgar, você está tentando definir o que você pensa daquela outra pessoa. É possível não fazer isso? Na minha opinião, não. Nos relacionamentos nós sempre vamos estar nos aproximando de umas pessoas, nos esquivando de outras, e muitas das vezes faremos isso nem por conhecimento, faremos por preconceito mesmo. O que é preconceito? É um achismo. Eu acho isso daquela pessoa que eu nem conheço direito. Nessa época de redes sociais, então, é muito comum isso. A gente vê um produto na rede social, a gente vê uma imagem na rede social, e a gente constrói uma ideia daquela pessoa, sem, na verdade, termos certeza que aquilo é realmente a pessoa. Aquilo é uma projeção ou aquilo é a realidade? A gente só vai saber disso convivendo, a gente só vai saber disso tendo contato, a gente só vai saber disso arriscando o relacionamento. É por isso que muita gente está aí no Tinder, né? Ainda chama Tinder esses negócios de relacionamento, ou já foi substituído por outra coisa. Eu ontem comemorei 39 anos de casado com a Tânia. Quando a gente casou não existia isso e hoje eu não preciso. Então está tudo certo. Nós estamos muito bem, graças a Deus. Mas assim, as pessoas colocam lá um site de relacionamentos e saem procurando para ver se dá match, né? Quando encontra alguém. O que é isso? É um tremendo de um tiro no escuro. Tem aquelas brincadeiras, né, que a pessoa posta uma foto com filtro, depois chega lá ao vivo com maquiagem, aí você fala assim, não, tem que jogar na piscina. Você só vai saber quando sair da piscina. Aí você vai ver quem é, né? Então não tem jeito, né? É igual o homem, né? Eu desenvolvi uma musculatura nessa região aqui, né? Mas eu consigo, por alguns momentos, transferi-la para cima. Só ficar assim, dá a impressão que estou saradinho, né? Tá. Mas depois, se eu precisar respirar, não tem jeito. Então a gente consegue fingir, modificar, simular, né? Mas só quando a gente se relaciona é que a gente de fato se conhece. E naturalmente o relacionamento produz julgamentos. Ou seja, a gente fica dizendo, você não devia ter feito isso, você devia ter feito aquilo, você podia ser assim, você podia ser assado, você podia melhorar nisso, você podia melhorar naquilo. Eu tenho muito medo quando alguém chega para mim e fala assim, pastor, eu gostaria que o senhor me desse a sua opinião. Eu falo, você tem certeza que você quer a minha opinião? Por quê? Porque eu sei ser verdadeiro, mas eu também sei ser cruel. Eu acabo sendo às vezes um pouco cruel, então tem certeza que é a minha opinião que você quer? Não é? Mas a gente precisa, como disse Jesus, de misericórdia nos nossos relacionamentos. Para não julgarmos, não condenarmos e perdoarmos. Percebam que nós devemos ser altamente
comprometidos com Jesus no que diz respeito aos nossos interesses, mas sermos extremamente condescendentes e pacientes com os outros. Não parece contraditório? Puxa, Jesus, quer dizer que eu tenho que ser tão exigente comigo. Eu tenho que fazer o bem para quem faz o mal para mim, mas eu não posso nem julgá-lo. Eu não posso nem falar para os outros que eles fizeram mal para mim. Eu não posso murmurar, eu não posso reclamar, eu não posso nada, não. Você não pode falar mal dele, você tem que orar por ele. Percebam como é difícil. Não julgar alguém, não condenar alguém, perdoar alguém. Jesus segue propondo coisas muito difíceis, mas ele dá uma certa esperança para nós. E eu particularmente gosto muito desse verso 38. Dai e lhe será dado boa medida, prensada, sacudida e transbordante. Porque à medida que vocês estiverem medidos, vocês também serão medidos. Então observe que interessante. Vamos juntar as duas coisas. Quando Jesus diz, faça pelos outros o que você quer que seja feito por você. Ponto, já entendemos. Mas Jesus também diz, Deus vai te tratar da mesma forma como você trata os outros. Olha que coisa boa. Já valeu a pena. Então, quando eu faço pelos outros aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim, eu estou semeando generosidade, estou semeando bondade, eu estou projetando para que a minha vida seja melhor. Por quê? Porque ao fazer pelos outros aquilo que eu gostaria que eles fizessem por mim, isso vai chamar de volta, sim, aquilo que eu planto. A lei da semeadura existe e ela é uma realidade. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Plante gentileza, você vai encontrar gentileza. Plante generosidade, você vai encontrar generosidade. Todo bem que você fizer, volta para você. Diversas vezes eu tenho testemunhado aqui, com aqueles que compartilham conosco as coisas da igreja, inclusive a gestão da igreja. Eu falo, olha, vocês não têm ideia de quantas bênçãos vêm para nós. Porque a gente abençoa alguém, e você pensa que você está perdendo por causa disso, mas rapidamente aquilo que foi já voltou. Deus já retribuiu, Deus já recompensou, porque Deus nos trata da mesma maneira como nós tratamos os outros. Então, quando eu com muita dificuldade, desenvolvo a misericórdia pelo outro, Deus olha para mim e fala, como você teve misericórdia do seu irmão, eu terei misericórdia de você. Quando eu decido não julgar o meu irmão e não condenar o meu irmão, apesar dele ter feito mal a mim, Deus fala, assim como você não julgou e não condenou, e não pagou o mal com o mal, mas pagou o mal com o bem, eu vou te tratar da mesma forma. Se em alguma ocasião você fizer o mal, apesar disso, eu vou te abençoar e eu vou te retribuir. É por isso que na Bíblia a gente não tem homens perfeitos. Mas a gente tem homens que são abençoados por Deus, apesar das suas imperfeições. Então o padrão que Deus exige de nós é elevado? É. É difícil? É. Mas qual o resultado de uma vida assim? É uma vida mais leve. Vejam que não tem nada a ver com legalismo. Não tem nada a ver com um conjunto de regras que nós estamos obrigados a seguir. Não é um conjunto de comportamentos pré-determinados. Jesus está falando de coração, de quem você é. Quem você é vai determinar aquilo que você faz. Se você é generoso, se você é perdoador, se você é justo, se você é íntegro, se você é sincero, se você é pacífico, se você é cordato, se você é ensinável, se você é manso, se você é humilde, todas estas coisas vão trazer, porque você é assim, resposta em bênçãos multiplicadas para você.
Mas se nós decidirmos ser orgulhosos, se nós decidirmos ser egoístas, se nós decidirmos ser avarentos, se nós decidirmos ser raivosos, rancorosos, brigões, territorialistas, violentos, o que é que voltará para nós? Aquilo que você faz, aquilo que você usa para medir, essa é a medida que você será submetido. Então percebam que Jesus está propondo para nós é um estilo de vida, é um modelo de caráter, é um modelo de coração, é um modelo de mentalidade. Não é um conjunto de regras, porque a vida é muito dinâmica. Talvez algumas regras da época de Jesus hoje cairiam em desuso. O mundo já não é mais o mesmo. Mas em compensação, nossa época traz desafios que nos dias de Jesus nem seriam imaginadas. Então nós temos que ter respostas para os nossos dias. Então não adianta ficar escrevendo regras. O importante é que o coração seja mudado. E aí entra esse ensino de Jesus. Olhar para dentro de nós. Não fique olhando os olhos do seu irmão. Olha, ele não está vendo bem. Ele tem um cisco no olho dele. Ele não está enxergando direito. Olha, ele está indo por um caminho errado. Olha o seu caminho. Olha nos seus olhos. Vai lá para o espelho. Vai no reflexo. Vai no espelho. Olha para dentro de você. Examine você mesmo. Como escreve Paulo, né, quando fala da ceia, examine-se o homem a si mesmo. Porque se nós examinássemos a nós mesmos, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados e condenados com o mundo. Então, antes de eu olhar o outro, eu preciso olhar para mim. Eu lembrei agora de uma história, né? Eu vou usá-la como alegoria para retratar o que eu estou dizendo agora. Carlinhos Queiroz é um pastor cearense, muito gente boa, contando uma história de que um irmão chegou para ele e falou assim: pastor, o senhor viu o vestido que a irmã Gracinha, vou pôr o nome da irmã, estava na igreja? Um vestido assim, cor X, coisa assim, decote assim, cintura assim, perna assim, comprimento assim. O que nós vamos fazer, pastor? Com quem? Com você ou com ela? Porque do jeito que você está descrevendo, você ficou muito tempo olhando e examinando. Só estou dando isso aqui, que foi a primeira coisa que veio à minha mente. Não é? Vamos fazer com quem? Com você ou com ela? Era só você não fechar o olho, levantar a cabeça, né? Mas o pessoal não gosta que eu dou esses exemplos, que é mais uma vez os homens falando das mulheres, né? Apaga aí na internet, por favor. Mas é o seguinte, às vezes a gente fica olhando como é que o outro se comporta. Nós devíamos olhar como nós nos comportamos e por que isso nos afeta. Nos aconselhamentos, às vezes eu vou conversar com um casal. O psicólogo faz muito isso, não é? O marido chega e fala assim: rapaz, eu fico bravo porque minha mulher faz assim, 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 papapi, papapá, tem isso. Assim, por que isso te afeta tanto? Não, eu estou falando dela. Não, mas eu não quero falar dela, eu quero falar de você. Por que isso te afeta? O que tem dentro de você que faz com que esse comportamento dela te irrite tanto? Vocês estão entendendo? Essas perguntas que nós evitamos fazer. Mas que é verdade, a gente precisa aprender a fazer. A gente precisa se perguntar por que o comportamento do outro me irrita. Por que eu às vezes não tenho paciência com uma criança? Por que às vezes eu não tenho paciência com um funcionário novo na empresa? Por que eu não tenho às vezes paciência com o meu chefe, quando ele está no dia ruim dele? Enfim, o que é que existe em mim
que não me permite conviver com uma situação adversa, seja ela de que natureza for? Por que eu fico ansioso? Por que eu fico irritado? São essas perguntas que às vezes a gente tem que fazer para si mesmo. É disso que Jesus está falando quando diz: olha primeiro para você, olha para os seus problemas, olha para a trave no seu olho e não para o cisco que está no olho do seu irmão. Por que você se irrita tanto? Eu lembrei agora de Deus falando com Jonas, né? Jonas ficou bravo com Deus porque Deus falou que ia destruir a cidade se a cidade não se arrependesse. Como o povo se arrependeu, Deus não destruiu a cidade e Jonas ficou muito bravo com Deus. Falou: eu sabia que o Senhor é Deus misericordioso, que o Senhor Deus é bom, que o Senhor não ia fazer nada daquelas ameaças que o Senhor prometeu, e estou eu aqui. Agora eu vou ficar aqui no alto desse morro, olhando essa cidade, morrendo de raiva, vou ficar aqui, mofando. Aí Deus trabalha com Jonas e pergunta para ele: é justa a tua ira? É justa a tua ira? Você acha, Jonas, que eu não teria misericórdia de 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda? Vocês entendem? Essa pergunta que Deus faz para Jonas: é justa a tua ira? Se Deus fizesse para a gente com muita frequência, por que você está tão nervoso? Por que você está tão irritado? Por que você está impaciente? Por que você está desassossegado? Por que você está desanimado? Por que você está apático? Se Deus nos perguntasse e a gente tivesse que responder, ia ser complicado. Porque Deus vê o nosso coração, não é? Então não dá para enganar Deus. Mas a melhor forma da gente viver é essa. Não é tentando mudar o mundo, mas é tentando mudar a nós mesmos. E tornar o mundo melhor sendo pessoas melhores. A melhor forma da gente mudar o mundo, gente, é sendo seres humanos melhores. A começar em casa, a começar com a família, com a esposa, com o marido, com os filhos, a começar com os pais, amando os pais, honrando os pais. Aos mais jovens eu peço: respeitem seus pais, tenham paciência com eles, eles são de uma outra geração. Aos pais eu peço: tenham paciência com os vossos filhos, eles são de uma outra geração. Aos homens eu peço: tenham paciência com as mulheres, Deus as fez a si mesmo, bonitas, mas difíceis de compreender. Eu peço a vocês, irmãs, tenham paciência conosco, os homens. Deus nos fez assim, turrões, teimosos, cabeçudos, mas está tudo bem. Tenham paciência conosco, não é? A gente só vai ser uma sociedade melhor se a gente ser mais rigoroso consigo e mais condescendente com os outros. E começarmos a caminhar acima do mal. Acima do mal. O melhor exemplo, Jesus. Sendo Deus, não achou que era algo de que não pudesse abrir mão. E se fez homem. Na condição de homem se fez servo. Na condição de servo foi obediente até a morte e morte de cruz. Passou pela maior humilhação. Mas Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, quer na terra e quer no céu. Para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, nós temos o exemplo de Jesus, que desceu ao mais baixo para ser elevado ao mais alto. Nós que somos medianos, Deus vai tratar conosco com muita bondade, com muita graça, com muita misericórdia. Semeie amor, semeie paciência, semeie compreensão, semeie generosidade, plante integridade. Nós
podemos ter uma sociedade melhor se nós formos verdadeiros seguidores de Jesus. Essa palavra foi endereçada a nós. Digo, porém, a vocês que me ouvem. Quem ouve a Jesus, procura praticar o que ele ensinou. Amém? Podemos orar? Senhor, deste exemplo. Amaste os teus inimigos, oraste por eles na cruz e os abençoaste com tua morte, favorecendo a toda a humanidade, para que todo aquele que se arrependa tenha a oportunidade da redenção em teu sangue. Jesus, todos os homens podem ser salvos, todo ser humano pode ser salvo pela graça generosa manifestada em ti. Nós te glorificamos, Senhor. Nenhum de nós merecia, mas o Senhor fez o bem àqueles que praticavam o mal. O Senhor se revelou àqueles que clamavam e que buscavam por ti. E estendeste a misericórdia e a bondade àqueles que de alguma forma estavam não compreendendo a tua voz e a tua mensagem. Obrigado, Senhor, porque até dos fariseus que te perseguiam, muitos deles se converteram. Dos sacerdotes que te condenaram, muitos deles se converteram. Dos gentios que não te conheciam, muitos de nós nos convertemos. Sim, Senhor, a salvação veio ao mundo, porque o Senhor é a verdadeira luz que veio ao mundo para iluminar a toda a humanidade. E nós te glorificamos, Senhor, e pedimos que esta luz ilumine o mundo, mas que também nos ilumine a nós mesmos. Ilumine o nosso coração, Senhor. Ilumine o nosso homem interior, ilumine o nosso ser nos seus meandros, nos seus antros mais profundos. Ilumine, Senhor, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas marcas, os nossos traumas, os nossos ressentimentos, os nossos medos. Ilumina, Senhor, o recôndito da alma, para que ali a tua graça seja eficaz, ali o teu poder se manifeste, Senhor. Que a tua luz descortine o nosso próprio coração, aos nossos olhos, Senhor, para que vejamos quem somos e vejamos quem tu és. E que em ti, Senhor, nós podemos ser muito melhores. No Senhor nós podemos ser outra criatura. No Senhor, e cheios do teu Espírito, nós podemos viver num outro padrão de santidade. Senhor, nós não queremos ser escravos de leis, de tradições e de costumes, mas nós queremos ser servos do Espírito de Cristo que nos conduza segundo a vontade deste Cristo encarnado, morto, ressuscitado, para vivermos uma vida que dignifique o teu nome, Senhor, uma vida que dignifique o teu sacrifício por nós, uma vida que dignifique o título de cristãos que nós carregamos com tanto orgulho, Senhor. Uma vida que dignifique o fato de sermos nós hoje a habitação do teu Espírito Santo, que nós possamos refletir a tua glória, a tua bondade e agirmos de acordo com o teu amor e com a tua misericórdia por nós mesmos. Que assim nós sejamos com os outros, para que o Senhor seja assim conosco. Que nós sejamos amorosos, acolhedores, pacientes, íntegros, retos, justos, verdadeiros, santos, porque assim
é o Cristo que habita em nós. Guarda-nos e abençoa-nos, Jesus. Em Ti oramos. Amém.